Olá, o programa Educação em Pauta de hoje vai falar sobre a formação de professores e a importância dessa formação na integração entre educação básica e educação profissional. A nossa convidada é a professora Cássia Coenzer, doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná e atualmente lecionando na Universidade Fevale em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A professora foi uma das convidadas no segundo colóquio nacional sobre produção do conhecimento e educação profissional que aconteceu aqui no Campus Central do IFRN no mês de agosto. Olá, professora, um prazer enorme tê-la aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para a senhora se essa integração entre educação básica e educação profissional já é uma unanimidade entre os estudiosos no assunto, tanto no Brasil quanto nos países desenvolvidos, em quem a gente procura se mirar para ter pelo menos os resultados parecidos. Olá, é um prazer muito grande estar aqui, Marília, para discutir um tema de tamanha relevância. Bom, respondendo à sua primeira questão, de fato não há consenso, porque a forma de educar os jovens para o mundo do trabalho depende muito do desenvolvimento das forças produtivas de cada país. Então, no Brasil nós temos uma situação muito peculiar. Embora todos nós acreditássemos que todos os jovens devessem estar na escola média, politécnica, porém não vinculada imediatamente ao mundo do trabalho, no sentido da profissionalização, a nossa realidade, de situação de classe da maioria dos jovens brasileiros faz com que eles já se insiram no mundo do trabalho muito precocemente. Fiz uma pesquisa com os dados disponíveis no Brasil recentemente e há um número enorme de crianças trabalhando, de jovens trabalhando, inclusive trabalhando sem nenhuma remuneração e sem nenhuma proteção social. Então a realidade do Brasil é uma realidade distinta dos países desenvolvidos. E, em função disso, a proposta do ensino médio integrado ela é uma proposta muito brasileira. Ela responde aos estudos que fizemos no Brasil nos últimos 20 anos e ela responde a uma educação mais focada nas necessidades dos trabalhadores, na perspectiva do respeito aos seus direitos no Brasil. Agora, você teria uma opção, muita gente critica, pessoas que estudam inclusive a dinâmica dos institutos federais, que você poderia ter o ensino médio normal e assim e os cursos técnicos subsequentes que fosse dado um maior apoio a eles, porque esses cursos técnicos subsequentes que são aqueles que acontecem depois do ensino médio, que é aquele que já tem o ensino médio entra no curso técnico subsequente, seriam voltados para pessoas e para jovens que realmente querem ingressar numa carreira técnica e que precisam trabalhar com urgência, ao contrário dos cursos médios integrados que se transformaram, na verdade, em cursos para preparar a pessoa para o vestibular. E que essa função de preparar os jovens para um mercado de trabalho com seus 16, 18 anos, muitas vezes acaba não acontecendo, porque ele mesmo, ao ingressar numa escola bacana como essa que a gente tem, ele quer outra coisa, ele quer o curso superior. Mas a gente tem essa questão. Para que servem os institutos federais? Para que servem as escolas de educação profissional? Veja, vamos voltar à questão da realidade brasileira, que é típica. De fato, seria desejável que todos os nossos jovens se profissionalizassem no ensino superior. E que todos os nossos jovens tivessem direito a só estudar na sua adolescência e na sua juventude. Acontece, como eu já disse antes, que isso não é verdade. E quando nós optamos por estender o ensino médio de educação geral para a classe trabalhadora, essa extensão se deu pela pior forma, porque nós acabamos oferecendo um ensino médio genérico sem ser geral e, portanto, sem qualidade. E os resultados das duas últimas PNADs mostram um dado muito, muito aterrorizante, que é o seguinte, Marília. Em que pese tem aumentado a escolaridade dos jovens mais pobres, e essa escolaridade se deu nas escolas médias de educação geral, a sua taxa de empregabilidade diminuiu. Isso se contrapõe, enquanto dados mesmo, a todo o discurso de que bastava a educação média para assegurar a inserção desses alunos no mundo do trabalho. Portanto,
O ensino médio integrado, em primeiro lugar, ele não tem caráter propedêutico, Marília. O ensino médio integrado é uma nova forma em que procuramos integrar uma sólida educação geral, sem ser genérica, mas científico-tecnológica e sócio-histórica densa, articulada a conhecimentos vinculados a uma área de trabalho que permita a esse jovem uma inserção menos subordinada às relações entre capital e trabalho. E, portanto, ele possa construir sua autonomia com mais facilidade. E isso, na sua avaliação, está funcionando? Veja, é uma proposta que começa a acontecer. Como é uma proposta nova, a própria concepção curricular e a própria prática docente, ela tem que ser construída nesse processo. Então, nós não temos elementos ainda para fazer essa avaliação. Agora, nós precisamos, de fato, construir essa proposta a partir também da consideração de que os institutos federais, e eles têm abraçado esta causa, têm que voltar-se para essa clientela. Isso significa outras formas de seleção também, para não privilegiar apenas os estratos de classe média que vinham aos institutos federais com caráter propedêutico. Isso é ruim? Não é, porque os institutos federais são escolas públicas de excelência, que os filhos da classe média não teriam condições, né, de ter em outros espaços. Então, nada contra essa possibilidade, contrariamente a muitos discursos que se fazem nesse sentido, né? O que se pretende com essa nova proposta é integrar uma formação científico-tecnológica à cultura e ao trabalho, de tal maneira que o menino que já trabalha tenha condições de ser menos explorado nesse capitalismo tão selvagem que nós vivemos. Professor, e como é que anda a formação de professores nesse sentido aí, nesse viés da integração? Não anda. Né? Evidentemente não anda. Os professores ainda não têm nos seus currículos das faculdades de pedagogia disciplinas e ferramental para desenvolver essa... É feita na marra mesmo? Esta parte é uma discussão complicada, Marília. Por quê? Nós já temos discutido o perfil das licenciaturas há pelo menos 30 anos, sem sucesso. Porque é um entendimento equivocado, e você mesmo colocava isso para mim, né, quando estávamos conversando anteriormente ao início do programa, de que basta o domínio do conteúdo. Portanto, os professores fazem uma boa faculdade, né, como se fossem bacharéis, fazem 3 ou 4 disciplinas pedagógicas nos cursos de educação e entendem que já estão preparados para o exercício do magistério. Isso não é verdade. Tanto que os resultados têm sido muito ruins. E o problema é menos de domínio de conteúdo e mais da forma metodológica de passar esse conteúdo para os alunos, de trabalhar com esses alunos. Tanto é que a aula expositiva continua sendo a prática pedagógica corrente. E, de repente, pode atrapalhar também o conteúdo, sim, porque são professores formados por professores que também não tiveram formação adequada de professores. Isso vai uma bola de neve. Eles também foram alunos com deficiências causadas exatamente por essa lacuna das faculdades de pedagogia. Então, de repente, professora, muitas vezes até o próprio conteúdo da disciplina que o professor vai escrever, ele também tem falhas. Falhas também de aprendizado, porque a gente não pode esquecer que o professor de hoje foi aluno há pouco tempo atrás. Com certeza, só que veja, esses professores, eles não são formados nos cursos de pedagogia. Eles são formados nos cursos de licenciatura, que resistem a qualquer mudança no modelo que há mais de 40 anos é hegemônico. Portanto, os cursos de licenciatura hoje não preparam os docentes para atuar no ensino médio integrado, até porque essa é uma realidade nova. Se você me perguntar se a gente entende que vai ser fácil prepará-los no curso de formação inicial, eu fui diretora de faculdade de educação 8 anos e me relacionei com os institutos, te digo com toda tranquilidade, e nós vamos ter que matar uns 800 leões, até que a gente consiga consensuar uma proposta que, pelo menos em parte, integre esta clientela específica com qualidade. Porque a gente não quer apenas certificar, nós precisamos que esses alunos tenham uma educação de qualidade na perspectiva do direito. Quanto aos cursos de pedagogia, eles passaram por uma reformulação que, a meu ver, foi muito perversa. Porque a pedagogia hoje, pelas novas diretrizes curriculares, ela está restrita à formação de professores de educação infantil e de primeira
de séries iniciais do ensino fundamental. Então, a própria pedagogia hoje, ela não trabalha com a educação do jovem, do adulto. Então, você tem uma pedagogia que não lida com esse tema e você tem licenciaturas que são focadas no conteúdo e que desconsideram, né, essa realidade. A gente volta a conversar com a professora Cássia Coenzer sobre formação de professores e no final do bloco anterior eu falei que agora a gente ia falar um pouquinho sobre os currículos do ensino médio, que exatamente é um divisor de águas do nosso ensino. Professora, o que a senhora acha que precisa mudar para que a gente tenha resultados diferentes? Veja, tem algumas dimensões que elas precisam ser consideradas. De fato, os currículos estão muito poluídos. Não só em relação ao número de disciplinas, mas aos conhecimentos dentro das disciplinas. De tal maneira que aquela visão propedêutica clássica ainda prevalece. De um professor que despeja conteúdo sobre o aluno a partir da sua visão em aulas nas quais o aluno não tem protagonismo nenhum. E o que nós temos que considerar é que o conhecimento se sistematiza para o aluno a partir da sua atividade. Não adianta o professor cumprir o programa, dando aquela sucessão de aulas, se o aluno memoriza 2 ou 3 coisas para responder à avaliação. Ele não aprende. Esse é um dos grandes problemas da educação brasileira em todos os níveis. Nós temos que, de fato, ver o que é essencial, o que é fundamental em cada uma das áreas do conhecimento e trabalhar isso de tal maneira que o aluno trabalhe esses conhecimentos pela sua atividade, o que implica numa formação de professores completamente distinta da que se faz hoje. Hoje, os cursos formam os professores para serem transmissores de um conhecimento pronto, como se fosse uma verdade absoluta e como se ele não se transformasse ao longo da história. Então, isso é um ponto. Outro ponto é que, a partir do golpe militar, os conteúdos mais vinculados às ciências sociais e humanas foram secundarizados. E hoje, a muito custo, a gente retoma esses conteúdos. Porque é fundamental que o jovem tenha, sim, aula de artes. E que ele tenha oportunidades de manifestar-se culturalmente. Até descobrir a sua própria vocação, sim, né? Isso faz parte da formação. A escola, ela é um espaço de investigação do futuro. Com certeza. Né? Então, essas disciplinas vinculadas à arte, né, às manifestações culturais, as disciplinas que hoje, graças a Deus, retomam sociologia e filosofia, elas vão preparar este jovem para entender melhor o mundo em que ele vive. Entender-se como sujeito de direitos, mas também entender-se como transformador de uma sociedade que hoje é extremamente desigual e injusta. Tá? Então, não basta uma formação rígida, rigorosa, hard em ciência e tecnologia. A dimensão das ciências da comunicação, a dimensão da arte, a dimensão do corpo, a dimensão da sociologia, da história, da geografia, da filosofia, né? São dimensões fundamentais para a formação desse menino na perspectiva da unilateralidade. Infelizmente, isso se perdeu. E aí, é claro, nós não temos professores formados, porque como essas disciplinas desapareceram, também não houve uma intensificação na capacitação desses professores. Mas, de modo geral, ainda o grande problema é a falta de professores nas ciências exatas, em física, em matemática e em química. Agora, acontece uma situação muito interessante. Se você for verificar o número de professores que se formam, eles, em tese, seriam suficientes. O problema é que eles não se inserem no magistério. Por quê? Por conta da precarização do trabalho docente. Então, só a formação não vai resolver, Marília. Porque se você não tiver condições adequadas de trabalho... Mas acaba sendo uma segunda opção. Se ele não conseguir trabalhar numa indústria, numa empresa, aí ele faz uma complementação, fazer licenciatura e aí vai dar algumas aulinhas, entendeu? Então, ele não é professor. Professor é uma segunda opção. Essa valorização da carreira do magistério, ela tem sequelas, tem danos horríveis, até mesmo na visão do aluno em relação ao professor. A gente vê o relato de alguns colegas, a senhora provavelmente deve ter vivenciado, ou direto ou indiretamente, isso,
o ambiente assim, de licenciosidade nas salas de aula, em que o professor, muitas vezes, ele não é levado a sério nem pelo aluno. Né? Eu tenho colegas, mesmo aqui do Instituto, que falam assim, você hoje, para repreender, você dá uma nota ruim num aluno, né? Existe toda uma coisa, não, que não pode, o aluno ele é o rei, ele não pode ser, não pode, a meritocracia anda muito embaixo, as pessoas parecem que têm medo de dizer, você é o bom, você é o melhor da turma, não pode dizer isso, quer dizer, então há um movimento da sociedade, de uma maneira geral, de fazer com que o aluno, de certa maneira, domine esse processo de sala de aula. A senhora acha que isso procede? Veja, há vários fatores que explicam essa situação. Um deles, de fato, é a desvalorização da carreira docente e a desvalorização social da figura do professor. Isso é um fato. Né? O professor, há 30 anos atrás, era uma autoridade na cidade. Hoje o professor, né, é alguém que não tem condições, às vezes, nem de cuidar de si próprio, da sua saúde e exercer os seus direitos de cidadão de uma forma mais adequada. Então, de fato, há uma desvalorização desta área profissional na sociedade que implica nesse desrespeito. Em segundo lugar, eu entendo que há uma desvalorização da educação, porque historicamente a educação foi vinculada a emprego. Então, você fazia um curso superior para arrumar um emprego, você fazia um curso técnico para arrumar um emprego. Com as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, principalmente no regime de acumulação flexível, o desemprego é estrutural nessa etapa de desenvolvimento das forças produtivas. E aí não há mais essa vinculação em fazer um bom curso e conseguir um bom emprego. Agora, o que a mídia valoriza? É o traficante, são as profissões vinculadas às artes ou aos esportes, né? Que seriam profissões quase que milagrosas, que dariam muito dinheiro, sem muito esforço num prazo curto, que não é verdade, porque quem é esportista, quem é modelo, sabe o quanto trabalha, e é um que consegue, entre milhares, mas a mídia passa essa ideia equivocada e os meninos entendem que estudar para quê? Né? Aí, um professor desvalorizado, desrespeitado, um menino que acha que ele está ali por obrigação, uma porque sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. Do que o ser, né? Então, de fato, a gente perdeu a autoridade, né? Isso é fato. Não há uma valorização da relação com o conhecimento na sociedade contemporânea pelos jovens. E a meritocracia, professora, que eu até falei na coisa assim, a senhora acha, a gente vê os países como Estados Unidos ou Alemanha, tudo em que a meritocracia é uma coisa sagrada. O primeiro aluno, ele é louvado na escola. Ele é reconhecido. Eu não gosto disso. Isso daí, mas isso não funciona. Não. Isso não serve como um parâmetro. Aqueles que precisam alcançar, eu vou tentar aqui, e esse daqui vai se sentir empoderado para prosseguir. Todos os países que têm educação, uma boa educação, a meritocracia está presente nela. Marília, eu vou discordar de você, né? Porque a meritocracia, na verdade, esconde relações de classe. Tá? Tem melhor rendimento na escola os meninos que têm melhores condições socioculturais, que têm uma relação com o conhecimento já na barriga da mãe. Tá? Sim, agora, mas por outro lado é um fato, é uma injustiça você ter uma preocupação não é com eles. Eles vão, Marília. A gente não precisa se preocupar com eles. Nós temos que criar condições para que aqueles meninos que têm precarização cultural tenham condições, né, de ter uma relação significativa com o conhecimento. Não, eu estou falando da meritocracia como uma coisa que estimule, que seja um espelho para que aquela pessoa se esforce para chegar. Não, ela não funciona como espelho, assim. Não. Ela funciona como oposto, ela bloqueia. Porque, na verdade, você está culpando a vítima. Né? Porque aí você que não se esforça. Não é assim. Não é que ele não se esforce. Por mais que ele se esforce, a sua relação com o conhecimento derivada da sua origem de classe não vai lhe permitir chegar lá, a não ser que a escola viabilize essa relação de maneira significativa. Sim, mas numa escola, numa sociedade onde existe uma mobilidade social razoável, o fato de você ter nascido pobre não quer dizer que você não chegue lá. O problema é que no Brasil, a classe social onde você nasceu é quase determinante. Quase, não é totalmente, mas é determinante. Mas aí as exceções só confirmam a regra. Na verdade, né, seria ingenuidade nossa imaginar, né, que todos têm iguais oportunidades. Não tem.
Não, né? Os absolutamente. lugares sociais, eles são fortemente definidos pela origem de classe. E para os filhos da classe trabalhadora, Marília, se a escola pública não for esse espaço de relação significativa com o conhecimento, Sim. nas suas relações socioculturais, eles não terão essa relação. Claro. Então, para eles, a escola pública é fundamental. E aí, a escola pública em todos os níveis, né? Da creche à universidade, que tem que viabilizar esta possibilidade de relação com o mas é disso que eu estou falando. Isso mas é aí sem meritocracia. Isso, se você tiver uma escola pública boa, como antigamente os nossos pais, né, talvez, não sei, a senhora tenha tido, as escolas públicas eram as melhores. Eram, com certeza. E as pessoas todas tinham acesso à escola pública. Né? Nas cidades onde a rede pública era grande, como o Rio de Janeiro, que era o meu caso, uma cidade que tem uma rede pública estadual enorme, as pessoas todas estudavam na escola pública. Então, ou o pobre, ou a classe média mais coisa, tinham aquele conhecimento. Ele tinha aquele conhecimento. Então, eu acho que o desafio hoje é exatamente melhorar essa escola pública. É melhor, em vez de fazer cota na universidade, você dá igual oportunidade. É isso que eu estou falando da meritocracia. Claro que eu estou partindo do pressuposto de uma escola pública que realmente inclua essas pessoas. Com certeza, né? Agora, a meritocracia, ela para a classe trabalhadora funciona como a justificativa do insucesso, né? E aí como culpabilização da vítima pelo seu próprio fracasso. Então, a escola pública tem que garantir a todos ensino de qualidade. E, de fato, houve uma mudança muito grande nos últimos 30, 40 anos, Marília, porque você teve um aporte, né, da classe trabalhadora escola, que a gente não tinha há 30, 40 anos. Né? Então, é claro que quando a classe trabalhadora vai à escola massivamente, essa escola pública teve problemas com essa adaptação. É como a universalização da saúde também, é como mesma o SUS. coisa. Você né? primeiro amplia a oferta, aí depois, agora o desafio é elevar a qualidade. E o ensino médio integrado hoje é um grande desafio para os jovens da classe trabalhadora, porque eles já trabalham. Né? Não adianta a gente ter ilusão, né, de que a gente vai dar uma educação genérica para eles, e os dados da PNAD estão aí para mostrar que apenas a ampliação da educação geral não aumenta a sua possibilidade de inserção no mundo do trabalho, né, para os mais pobres, evidentemente, é disso que a gente está falando. Você tem que ter no médio integrado uma possibilidade real, né, de espaço para que esses meninos tenham uma educação mais politécnica e voltada para uma área profissional que lhe permita uma inserção menos subordinada, menos explorada no mundo do trabalho. Então, o médio integrado ele tem uma peculiaridade mesmo. Né? Eu diria a você que ele tem um forte viés de classe, as avessas. Exato, e tem que se produzir conhecimento a respeito disso. E como é que até hoje as pessoas que estudam isso não se voltaram para essa necessidade de produzir, de melhorar esse estudo? A gente tem muitos estudos e muitas pesquisas de muitos anos. O problema é que a gente não conseguia ter uma proposta para colocar. Né? Agora a gente conseguiu, né, colocar esta proposta já no âmbito da LDB, do ensino médio integrado. Nós passamos por uma destruição da integração, né, nos tempos de Paulo Renato. E nós lutamos muito para resgatar essa possibilidade de integração, porque os então Cefetes vinham vindo num amadurecimento da relação entre educação geral e educação profissional muito bom. Né? Isso foi abortado pelo governo Paulo Renato, pelo entendimento, inclusive do Cláudio Moura Castro, né, de que nós deveríamos ter só ensino propedêutico. E aí o pós-médio para aqueles que quisessem. Mas na realidade brasileira isso não funciona desse jeito. A gente resgatou o médio integrado. Agora, a gente não pode construir teoria senão a partir da prática. Então, é uma prática nova. A partir dessa prática nova nós podemos avançar na nossa teorização. Agora, a formação de professores tem que caminhar junto, porque esses professores estão em sofrimento ético, porque eles sabem que tem que fazer uma coisa diferente, também não sabem como fazer. Exatamente. Né? É uma luta difícil, professora. É uma luta difícil. Mas a senhora está otimista? Eu sou otimista. Tem que ser, né? Uma vez me disseram que eu sou otimista responsável, eu não sei bem o que significa isso, mas eu acredito, sim, que nos espaços da contradição é possível a gente construir uma educação de qualidade para todos. E, a partir daí, construir um mundo mais justo.